Informação bombástica aqui que eu vi no x.com, no perfil do Cauê Oliveira, que é a probabilidade de um novo shutdown no governo americano em janeiro, subindo para próximo de 80%. Ou seja, alguém sabe de algo, talvez a liquidez possa secar aí no mercado, pelo menos no curto prazo, e o preço do Bitcoin já está derretendo, já está respondendo muito rápido, e realmente é um ativo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, então qualquer coisa que acontece no mundo, independentemente do dia e do horário, o Bitcoin aí vai ter volatilidade. Estamos no final de janeiro e se de fato tivermos um shutdown no governo americano, a gente pode ver a liquidez secando aí durante algum tempo. O governo parado é recomposição do TGA, travando liquidez no Tesouro no Fed e baixa emissão de Treasuries. Cansou dos 90 mil dólares no Bitcoin? Então prepare-se para a volatilidade. Esse é o post, onde é que ele viu isso aqui então? Nos mercados preditivos, Polymarket. Eu acho muito interessante isso, porque agora se alguma pessoa tem alguma informação privilegiada, o que ela pode fazer? Ela pode entrar no Polymarket e apostar nisso e ganhar muito dinheiro, porque ela tem essa informação privilegiada, e daí as outras pessoas ficam sabendo. Então, realmente, o termo mercados preditivos é muito interessante, porque a gente acaba descobrindo eventos que antes ficariam restritos a um grupo seleto de pessoas. Aqui o valor dessa aposta aqui é de 1,7 milhão de dólares, e subiu aí muito rápido agora, né? Subiu para quase 80% de chance. Ou seja, muito provavelmente vai acontecer. Claro, isso não é uma dica de investimento, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal. Mas o fato da probabilidade ter aumentado tanto em tão pouco tempo indica que alguém realmente pode saber de algo, alguma informação privilegiada, e foi lá e colocou essa aposta, certo? E se ele estiver correto, certamente ele provavelmente vai ganhar muito dinheiro. E o que aconteceu? Então, deixa eu abrir aqui o gráfico do preço do Bitcoin. Hoje, né, nesse domingo, estamos gravando esse vídeo agora, o preço está despencando, caiu quase 3% em dólar. É claro, está ali na faixa dos 80 e poucos mil dólares, e sempre que cai, algumas pessoas aproveitam para comprar, mas está caindo bastante no dia de hoje. Então, ali testando a faixa dos 86 mil dólares. Em reais, 457 mil reais, já está no negativo no ano de 2026. Vamos ver aqui no anual, em dólar, também já está negativo. Então, não estamos mais positivos no ano de 2026. Estamos aí no negativo. Será que o bear market vai durar mais tempo, certo? Porque, historicamente, e é importante mencionar isso, bear markets duram, pelo menos do topo ao fundo, 12 meses. Por exemplo, o que aconteceu aqui de novembro de 21 a novembro de 22, aqui, por exemplo, né? Mais ou menos 12 meses, 74% de queda em dólar. Ou, por exemplo, aqui, se a gente pegar dezembro de 17 a dezembro de 18, quase 80, mais de 80% de queda em dólar. Então, geralmente, bear markets duram em torno de 12 meses e depois fica um bom tempo andando de lado. Por exemplo, de dezembro de 17 até, vamos ver quando que virou positivo de novo. De dezembro de 17 até ali dezembro de 2020, ou seja, 3 anos no 0 a 0. Então é importante ver isso, porque às vezes as pessoas não têm muita paciência. Observem que a gente teve uma máxima histórica em 4 de outubro de 2025, ou seja, alguns meses atrás, e agora a gente está há poucos meses aí em queda. Mas muitas vezes o preço do Bitcoin aqui, por exemplo, de 2017... dezembro de 17 a dezembro de 22, o preço ficou ali no 0 a 0, certo? Então é importante lembrar disso para lembrar que o preço durante a maior parte do tempo anda de lado. E daí em pouquíssimo tempo aqui o preço subiu mais de 200% e chegou ali em abril de 21, na faixa dos 50 e poucos mil dólares. Então as coisas acontecem muito rápido e geralmente as posições são feitas com paciência ao longo do tempo, né? Não é uma dica de investimentos, o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal, mas é importante lembrar desses padrões que muitas vezes eles se repetem, ou pelo menos a gente tem uma noção do que o que a gente pode esperar. Então um dia aí muito interessante para o Bitcoin, vamos dar uma olhada aqui nessa informação também, né? Então a probabilidade de um novo shutdown do governo americano em janeiro já se aproxima de 80%, não é ruído político, é liquidez. E isso aqui não é alguém que está falando, pô, eu acho que vai acontecer, eu acho que pode acontecer. Não, é gente botando dinheiro nisso, e botando muito dinheiro. Então, enfim, preste mais atenção nas ações do que no que as pessoas estão falando, né? O que muita gente não entende, então, quando o governo dos Estados Unidos para
Temos menos gastos federais, menos emissão de treasuries, Tesouro para de sugar a liquidez do mercado e a recomposição do TGA, né? O papel do TGA em 30 segundos. TGA é a conta do Tesouro no Fed. Quando o governo gasta, a liquidez entra no sistema. Quando o governo para, a liquidez fica travada. E menos emissão de dívida igual a menos drenagem de liquidez, né? E onde que isso acaba batendo, né? Em ativos que são sensíveis à liquidez, Bitcoin, Tech, Nasdaq, ativos de risco em geral, certo? Mas, então, 90 mil dólares não é consolidação, é compressão, né? Liquidez travada, incerteza fiscal e volatilidade garantida. Mas aqui, a questão toda, claro, isso daí pode ter um impacto na liquidez de diferentes formas. Eu já mostrei para vocês aqui esse artigo da Lynn Alden, onde ela fala sobre liquidez global e preço de vários ativos. E durante o estudo, em 83% das vezes, o preço do Bitcoin se moveu na mesma direção da liquidez global. E aqui temos outros ativos, como ouro, SP500 e por aí vai. Mas, no curtíssimo prazo, quando a gente vê algo assim acontecendo, geralmente isso traz uma certa incerteza, um certo medo para o mercado, né? Então, em geral, eu suponho aí, e claro, volatilidade talvez seja mais garantido, mas eu suponho que talvez uma certa incerteza, uma certa fuga de ativos considerados arriscados, talvez seja assim o mais provável para esse momento. E lembrando também, o preço do Bitcoin está caindo, sim, é exatamente por causa desse motivo, não necessariamente, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e isso é o interessante da economia, né, diferente de modelos fechados aí de física e de experimentos. Na economia nós temos inúmeras variáveis, quase aí um número incontável de variáveis que estão influenciando em aspectos de oferta e demanda. Então é muito difícil mostrar aí essa correlação perfeita aí entre, bom, aconteceu isso, então outra coisa, numa economia real, né? Por isso que até, inclusive, a gente utiliza o termo ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante para conseguir fazer aí essas demonstrações. Então, por exemplo, se a quantidade de dinheiro aumenta, ceteris paribus, a cada unidade de dinheiro vale menos, né? Então a gente tem a perda de poder de compra da moeda. Só que numa economia real a gente tem inúmeros outros fatores, por exemplo, pode ser que as commodities mudem de valor e isso impacta no preço aí dos produtos. Então, enfim, por isso que a definição clássica de inflação é a expansão da base monetária e a variação de preços aí de forma heterogênea na economia acaba sendo uma consequência. Bom, então é exatamente isso que está acontecendo. Vamos seguir aqui, mas antes que eu me esqueça, eu quero lembrar aqui, se você está pensando em comprar Bitcoin, dê uma olhada no link que está aqui na descrição do mercado Bitcoin, você consegue criar a sua conta ali e eles têm várias facilidades aí para você que está interessado em Bitcoin. É uma das maiores corretoras do Brasil, da América Latina, e o que eu acho mais interessante ali é que eles têm um cartão com 1% de cashback em Bitcoin sem anuidade. Eu acho que é uma das melhores opções aí para cashback em Bitcoin no mercado. Criem a conta aqui já pela descrição do vídeo. E se vocês querem uma assessoria exclusiva e você tem mais de 100 mil reais em patrimônio, me mande uma mensagem ou no X, o antigo Twitter, ou no Instagram, com seu nome e WhatsApp, que entraremos em contato. Você ganha aí uma assessoria exclusiva, tirando dúvidas sobre investimentos, alocação, portfólio e assim por diante. Bom, dito isso, feito o disclaimer aí do canal, vamos seguir aqui, né? Então a gente já sabe que geralmente a liquidez ela impacta mais ativos com volatilidade, Bitcoin, Tech, Nasdaq, ativos de risco no geral. E agora a gente pode ter, né, liquidez travada, mas incerteza fiscal e volatilidade garantida. Então a gente pode ver aí com essa volatilidade movimentos rápidos, falsos rompimentos, stops sendo caçados e decisões macro ditando o curto prazo. Shutdown não é bearish nem bullish necessariamente, mas anuncia uma volatilidade no mercado alavancado principalmente, né? Isso pode aí se desenvolver de diversas formas, então é muito importante ficarmos de olho aí nos próximos dias. Se você está operando alavancado, muito cuidado, temos várias posições aqui sendo liquidadas conforme o preço do Bitcoin vai variando e lembrando sempre, stay humble and stack sats.
geralmente é uma ótima estratégia. Mantenha-se humilde, acumule-se satoshi, certo? Eu falei recentemente num vídeo aqui no canal sobre o famoso DCA. Então existem estratégias para que você não se preocupe tanto com a última notícia do dia e assim por diante, né? Vamos olhar aqui rapidamente o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, que está em 34, então chegou ali próximo dos 50 e caiu para 34, o pessoal está voltando a ter medo e novamente, né, geralmente quando o mercado está com medo é o momento onde as baleias fazem boas posições. Quando o mercado está eufórico, as baleias ou diminuem a exposição ou pelo menos não compram mais ativos. Geralmente é isso que baleias fazem com bons ativos pensando no longo prazo. Eu quero saber a opinião de vocês aí. Preço do Bitcoin já está em 86 mil dólares, caindo 3% no dia de hoje. Quero saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, considerem fazer parte da área de membros para acessar o conteúdo exclusivo do canal e apoiar também o canal. Vou ficando por aqui então, um grande abraço, fiquem à vontade na seção dos comentários, vejo vocês muito em breve e até mais.